O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 20 anos no último dia 13 de julho. 2 décadas depois, quais são os principais desafios e gargalos desse modelo de legislação? Por que os especialistas reclamam tanto de seu rigor punitivo? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza Valéria da Silva Rodrigues, que é titular da Vara Infracional da Infância e Juventude de Belo Horizonte. Doutora Valéria é magistrada há 18 anos e já passou por 8 comarcas: Conselheiro Lafayette, Passa Quatro, Piranga, Miraí, Miradouro, Muriaé, Araxá e agora Belo Horizonte. Doutora Valéria, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Nós teremos ainda o quadro Pensamento Literário, em que a nossa entrevistada vai fazer indicações de leitura para os nossos telespectadores. Então, logo terminem as férias, voltaremos com o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes das faculdades de Direito fazem perguntas aos nossos entrevistados. Mas o nosso assunto hoje é o ECA, Estatuto da Criança e Adolescente, e seus 20 anos. Essas 2 décadas, doutora Valéria, mostraram um progresso na qualidade de vida dos brasileiros com menos de 18 anos? Eu acho que a principal mudança para a criança e adolescente foi que, com a vinda do Estatuto, a criança e o adolescente passaram a serem considerados como seres humanos. Com o antigo Código de Menores, a criança e o adolescente eles não tinham direitos nem deveres, eles eram meros objetos. Quem decidia, quem era responsável, eram os pais. Fora que havia uma discriminação dependendo da classe econômica que aquela criança pertencia. Se eles fossem de classe baixa, pobre, eram tratados pelo juiz de menores, que se chamava. Quando eram crianças de família de classe alta, era tratado em vara de família. Então, você vê que o Estatuto veio fazer o quê? Acabar com essa discriminação. Além a partir desses 20 anos, a criança e o adolescente agora passa a ter os mesmos direitos e deveres que o adulto, com um plus a mais, porque eles são pessoas em desenvolvimento, por isso que eles têm uma lei específica. E o mais importante é que agora eles têm direito de se manifestar, de querer, também de ser responsável pelos seus atos, que não havia antes. Desses conceitos, valores novos, novo tratamento também, só tem indicadores, números a respeito dessa mudança de tratamento à criança e adolescente? Olha, como juíza, eu tenho que falar a nível de poder judiciário. O que o Estatuto veio modificar a nível do poder judiciário? Hoje, nós, em Belo Horizonte, se tornou um exemplo para o Brasil inteiro no tratamento do adolescente, por exemplo, que está em conflito com a lei. Aliás, é um dos poucos estados e capitais que tem uma vara infracional específica. Ontem eu tive uma grata notícia que 1 ano e meio já de funcionamento do CIA, com a desburocratização da justiça. CIA venceu o Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional. Então, com a criação desse centro e a mudança no nosso modelo de justiça, onde acabou aquela justiça tradicional e nós desburocratizamos para uma justiça instantânea, obedecendo o princípio da ampla defesa, do contraditório, nada disso deixou de ser aplicado, mas foi a mudança na diminuição de atos processuais, mudança nos modelos. Hoje, em 5 anos, em janeiro de 2005, eu tinha 25 mil processos. Hoje, eu recebi a notícia que nós estamos com 4 mil processos, sendo que o número de processos distribuídos nesses 5 anos continua no mesmo patamar, 800 inquéritos ao mês. Então, o que mudou? Houve uma economia processual muito grande com essa mudança de justiça e que eu tenho mais que parabenizar o Tribunal de Justiça de ser pioneiro, de ser sensível nessa área. Como é que funciona esse CIA? Qual que é essa fórmula do sucesso desse atendimento prioritário às crianças e adolescentes? É que o adolescente, por estar em processo de formação, ele não pode levar 1, 2 anos para ser responsabilizado pelo aquele ato dele. Ele tem que ser imediatamente responsabilizado, porque senão gera para ele um senso de impunidade. Eu fiz uma coisa errada e não aconteceu nada comigo. Eles não entendem e nem conhecem o processo burocrático da justiça criminal, que um processo leva 1 ano, 2 anos, 3 anos para ser julgado. Então, quando saía a sentença do adolescente aplicando uma sanção para ele, não tinha significado nenhum para ele.
Porque tem que ter na hora. Tem que ser mais imediato. A criança ou adolescente, a gente tem que intervir imediatamente. E é sempre com internação ou existem medidas que Não, podem... a internação, as medidas nossas privativas de liberdade, nós só aplicamos em casos extremos. Quais são esses casos? Quando o crime é gravíssimo, de violência ou ameaça à pessoa, ou quando a reiterada prática de ato infracional, ou seja, o adolescente, apesar de já estar recebendo outras medidas socioeducativas em meio aberto, ou seja, ele tem o direito de cumprir em liberdade e não está surtindo efeito. Então, nós precisamos retirá-lo por um determinado momento da sociedade. Uma dose mais forte, mais rigor nesse momento. Para poder nós trabalharmos na ressocialização dele. Agora, como é que a sociedade ainda encara o ECA? Porque ficava aquela desconfiança da impunidade. Ainda tem esse sentimento? Olha, infelizmente, se eu já vi operadores de direito falarem que o adolescente, por ser inimputável, não acontece nada, imagina a sociedade. Então, eu queria aproveitar o seu programa e esclarecer que inimputabilidade significa que não se aplica aos adolescentes as penas do Código Penal. Mas isso não quer dizer que ele não é responsável. Ele é responsável pelos atos dele. E as medidas socioeducativas são as mesmas coisas como se fosse a pena. Ela é uma sanção aplicada ao adolescente. Tanto que tem que ter autoria e materialidade. Se o adolescente nega a prática daquele crime, eu não posso aplicar uma medida socioeducativa. Agora, a nossa finalidade não é só aplicar a sanção, é reinserir novamente esse adolescente no seio familiar, na sociedade. Como é a finalidade da pena? Sim, olha que eu já ouvi falar que o ECA é mais rigoroso do que o Código Penal. Nós temos... Mas sobre isso você vai falar para a gente no próximo bloco. A gente volta em instantes.